Olá, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática financeira, 7º ano, envolvendo todos aqueles conceitos que nós vimos no encontro anterior. Então, uma aula de atividades para você entender bem, prestar muita atenção e levar esse conhecimento aí não só para o 7º ano, como também ao longo da sua vida aí. Preste bem atenção e vamos lá para o primeiro exercício. Então, olha o que ele fala aqui. Eduardo tinha uma dívida inicial de 11 mil. Então veja uma coisa, ele tinha uma dívida que era de 11 mil reais. Aí naturalmente ele não pagou, passou um tempo, existe uma taxa de juro. E essa dívida foi para 13.200 reais. Então ele agora está devendo 13.200 reais. Então aqui nós já temos duas situações, O quanto ele devia é o capital, lembre-se que esse capital pode ser um valor que está sendo depositado num banco para render juro ou uma dívida. A dívida inicial, o meu capital aqui é de 11 mil. Aí esse capital ele é acrescido de um valor chamado juros, e aí ele vai chegar a um valor final chamado de montante. No caso de uma aplicação financeira na poupança, você aplica R$100 no começo do ano e no final do ano você tem R$115. Então, o capital seria R$100 e o montante 115. O juro é, na verdade, o quanto ele cresceu, que é, na verdade, o capital mais o juro vai dar o montante. Então, se eu quero saber o juro, eu tenho um capital de 11 mil e eu tenho um montante de 13.200. Então, o juro é a diferença. Esse meu juro aqui vai ser o 13.200 menos 11 mil. Que vai dar 2.200. Então, 2.200 reais. Ao somar 11 mil mais 2.200 reais, eu vou ter 13.200 de montante, que é o final da dívida. Então, eu não posso esquecer dessa relação importante. O capital mais os juros vai dar um montante de um dinheiro aplicado ou um montante de uma dívida. Beleza? Tranquilo? Então esse problema foi para nós entendermos e relembrarmos o que é capital, o que é montante e o que é juro. Tranquilo? Vamos para um próximo aqui. Enquanto eu apago o quadro, dá uma lida aqui para a gente trabalhar com essa situação. Presta atenção lá na leitura do problema. Olha o que ele está falando, Henrique fez um investimento que rende 2% ao mês, A.M ao mês. Ao ano seria A.A. Se em 10 meses ele lucrou R$500, veja uma coisa. Quando eu falo que ele lucrou, significa que isso é o quanto ele recebeu do quê? De juros. Então ele recebeu R$500. Mas ele recebeu R$500 aplicando a uma taxa de 2% ao mês, então o I é a minha taxa, 2% ao mês, por um tempo de 10 meses. E a pergunta é possível determinar o capital investido? Sim. É possível, A gente sabe que o capital investido vai ser o quê? O juro, na verdade, para eu determinar esse juro, vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo, Então, o meu juro é R$500. O meu capital, eu não sei. A minha taxa é 2%. Lembre-se que eu tenho que representar em número decimal.
Então isso daqui é 2 por 100. Né? Então aqui vai ficar 2 por 100. E o meu tempo é 10. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar esse zero com esse zero. Né? Então eu tenho lá 500 é igual o capital que multiplica 2 por 10. Eu ainda posso simplificar aquela fração por 2, até eu chegar à forma irredutível. Então eu ficaria assim, 500 é igual ao capital que multiplica 1 por 5. E agora, para eu isolar o capital, o 5 passa multiplicando. Então eu fico lá com capital vezes 1 é igual a 5 vezes 500. Então eu vou ter um capital de R$ 2.500. Foi isso que ele aplicou. Né? Então, nesse caso, o Henrique ele aplicou R$ 2.500 a uma taxa de 2% ao mês e ao final de 10 meses deu um juro de R$ 500. A minha pergunta é, daria para descobrir o montante? Apesar do problema não ter pedido? Veja, nós temos lá, o meu montante vai ser o quê? O meu montante vai ser o capital aplicado mais o juro. Né? Então, se ele for olhar o saldo dessa aplicação, o que é o saldo? É quanto ele vai ter de dinheiro lá no banco. Ele pede o que a gente chama de extrato. Extrato é o papel ou pode ser, né, um arquivo digital ali no computador, aonde vai ter o saldo da conta dele, o saldo dessa aplicação. Este saldo é o montante. Esse montante vai ser o capital de 2.500 mais o juro de 500. Então, na verdade, o montante é de R$ 3.000. Mas veja, é importante você perceber uma coisa. Ele não ganhou R$ 3.000, porque ele aplicou 2.500. Ele já tinha 2.500. O quanto ele ganhou está associado aos juros. É o quanto ele ganhou aí. Ou se fosse uma dívida, poderia se pensar assim. Ele tinha uma dívida que era 2.500, só pôde pagar depois de 10 meses, agora ele está devendo 3.000. Então quanto que ele aumentou a dívida dele? É o juro também, ok? Tranquilo? Vamos dar uma olhada no próximo problema? Observe esse daqui, tá? Eu vou apagar o quadro e dar uma olhada aqui na situação. Veja o que aconteceu nesse caso aí, né? Às vezes acontece, a gente esquece de pagar uma conta, né? Então, Luiz acabou atrasando o pagamento de sua conta de luz, né? A gente tem mania de chamar conta de luz por uma questão até de um passado muito remoto, onde na verdade a energia elétrica ela tinha basicamente o papel de alimentar as lâmpadas que nós tínhamos em casa. Por isso que a gente ainda tem essa herança de chamar conta de luz, sendo que na verdade o certo é conta de energia elétrica. Hoje o que menos se gasta é com a iluminação. Nós gastamos mais com outros aparelhos, chuveiros, né, e outros aparelhos que tem em casa. Mas ainda tem essa herança lá, né, do passado de conta de luz. A gente usa ainda esse termo, né? Então, uma conta de luz, ela custava, uma conta de energia elétrica, R$ 124. Esse era o valor a ser pago, né? Aí ela teve um acréscimo. Ela passou do prazo, tem um acréscimo pequeno, não é alto, né? Então, nós tivemos um acréscimo aqui e ela foi para R$ 127,72, né? A gente pode pensar assim, isso daqui é o quanto eu devia, né? Então eu posso pensar que isso é o meu capital, né? O quanto eu devia, e o quanto eu devo agora, ou quanto o Luiz deve agora, é o montante. Mas no meio do caminho teve o juro.
que fez o capital, que era 124, virar um montante de 127. Então aqui eu tenho o que eu chamo de juros. Né? Os juros, na verdade, eu vou lembrar daquela situação que nós usamos o tempo todo. Ou seja, o montante é o capital mais o juro. Né? O montante aqui vai ser o capital de 124 mais os juros que eu paguei. Então, o meu montante é R$ 127,72. Vai ser o capital, que é R$ 124 mais o juro. Então, na verdade, o juro seria R$ 127,72 menos R$ 124, que vai dar R$ 3,72. Né? Pequeno, não é um valor alto, mas teve um juro aí. Então aqui R$ 3,72. Né? Então somando lá os 124, que era o capital, lembre-se que capital pode ser uma dívida também, com os juros acaba dando um montante de 127. Aí ele pergunta o seguinte: qual a taxa de juro para esse atraso? Né? Então, veja, ele atrasou um mês. Então eu sei que o que vai acontecer é o seguinte: o juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Mas ele atrasou um mês só, ele já está pagando ali, então o tempo é 1. Então aqui o meu juro, 3,72, o meu capital, 124 vezes a taxa vezes o tempo. Só que o tempo é um mês. Então, 3,72 é igual a 124 vezes a taxa. Lembrando que essa taxa tem que estar em número decimal. Para eu passar para porcentagem, eu multiplico por quanto? Multiplico por 100. Então, se eu passar aqui, eu vou ter lá 3,72 divididos por 124. Isso vai dar um número decimal. Para eu passar para porcentagem, nós aprendemos, né, nos nossos encontros anteriores, eu multiplico por 100. Então eu já vou multiplicar por 100 para facilitar o nosso raciocínio. Então vai ficar uma taxa de 372 divididos por 124. Na verdade, eu peguei o 3,72 e multipliquei por 100. Agora, se eu divido 372 por 124, vai dar 3%. Né? Aí eu já tenho em porcentagem. Se eu não tivesse divididos, essa conta daria 0,03. E aí, para passar de número decimal para porcentagem, nós aprendemos que é só multiplicar por 100. Né? Então a gente multiplicou antes, inclusive facilitou o cálculo ali. Então a resposta é 3%. Beleza, meu querido? Então é isso, um bom estudo para você, prazer em revê-los, né? Capriche, estude bastante, que é um assunto muito importante. Um grande abraço para você, sucesso, estude bastante e tenha certeza que quanto mais a gente aprende matemática, mais fácil fica e mais a gente consegue aprender. Beleza? Um grande abraço para você, um bom estudo.